Fala galera, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos ver um pouco sobre a patrística e sobre esse pensador, esse filósofo da era cristã. A partir do século IV, os primeiros padres da igreja empenharam-se na elaboração de diversos textos sobre a revelação e a fé cristã, cujo conjunto ficou conhecido como patrística. A patrística é o nome dado à filosofia cristã nos três primeiros séculos. Elaborada pelos primeiros teóricos pais apostólicos da Igreja, ou os santos padres, consiste na elaboração doutrinal das verdades da fé do cristianismo e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e dos hereges. Foram esses primeiros padres responsáveis por confirmar e defender a fé católica, a liturgia, a disciplina e criar os costumes e decidir os rumos da Igreja cristã ao longo dos 7 primeiros séculos do cristianismo. Basicamente, a patrística é a filosofia responsável pela elucidação progressiva dos dogmas cristãos e pelo que se chama hoje de tradição católica. É a primeira fase da filosofia medieval, onde buscavam a racionalização da fé cristã. Estes primeiros pensadores da patrística, ao mesmo tempo que se valeram de conceitos do cristianismo, também se debateram com os filósofos Platão e Aristóteles e também com os estoicos e epicuristas. Inspirada nessa filosofia greco-romana, ele tentou munir a fé de argumentos racionais, ou seja, buscou conciliar entre o cristianismo e o pensamento pagão. E o principal expoente, o pensador, no caso, foi Agostinho de Hipona, ou conhecido posteriormente pela Igreja Católica como Santo Agostinho. Entre os principais temas explorados por esses pensadores estavam a questão do maniqueísmo, o ceticismo e o neoplatonismo. E também sobre a criação do mundo, a ressurreição, a encarnação, a questão do corpo e da alma, em relação aos pecados, o livre-arbítrio e a predestinação divina. Essas foram as teorias estudadas pela filosofia patrística. Agostinho nasceu em Tagaste e faleceu em Hipona, ambas cidades da província romana da Numídia, na África, e que hoje pertence à Argélia. Nesta última cidade viria a ocupar o cargo de bispo da Igreja Católica. Era professor de retórica em escolas romanas. Agostinho despertou para a filosofia com a leitura de Cícero, orador e político romano que se caracterizou por seu ecletismo. O ecletismo é uma tendência filosófica que buscava um acordo entre os ensinamentos de distintas escolas, a platônica, a aristotélica e a hedonista. Posteriormente, Agostinho deixou-se influenciar pelo maniqueísmo, que é uma doutrina persa que afirmava o universo ser dominado por dois grandes princípios opostos, o bem e o mal, e a luta incessante entre si. Mais tarde, já insatisfeito com o maniqueísmo, Agostinho passou a lecionar em Roma e posteriormente em Milão. Nesse período entrou em contato com o ceticismo, que é a doutrina que duvida de tudo. E depois com o neoplatonismo, que é uma doutrina filosófica, metafísica e epistemológica que atenta a Platão, que se desenvolveu durante a crise do Império Romano no século III e IV e abordou questões filosóficas e religiosas. Agostinho cresceu e aprofundou-se nessas teorias, uma grande crise existencial. Foi nesse período crítico que se sentiu atraído pelas pregações de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Pouco tempo depois, converteu-se ao cristianismo e tornou-se grande defensor pelo resto da vida. A vida de Agostinho pode ser definida em duas partes, antes da conversão e depois da conversão, de acordo com Jerônimo, que foi um contemporâneo que falou que Agostinho restabeleceu a antiga fé. Em seus primeiros anos, Agostinho foi muito influenciado pelo maniqueísmo e também pelo neoplatonismo de Plotino. Depois se converteu ao cristianismo e aceitou o batismo. E aí Agostinho desenvolveu uma abordagem original à filosofia e à teologia, acomodando uma variedade de métodos e perspectivas de uma maneira até então desconhecida, acreditando que a graça, que é o que nós vamos ver mais à frente, era indispensável para a liberdade humana. Ajudou a formular a doutrina do pecado original e contribuição sobre a superioridade da alma, boas obras ou graça divina, liberdade de pecado e também a precedência da fé. Em sua obra, Agostinho argumenta em favor da supremacia do espírito sobre o corpo, no caso a matéria. Para ele, a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo-se assim para a prática do bem. O pecador, entretanto, utiliza-se do livre-arbítrio. A teoria vai falar sobre a supremacia do espírito sobre o corpo, no caso, sobre a racionalidade, sobre a mente, no caso, o racional, a razão, sobre as nossas emoções. Imagine um pecador. O pecador, ele se baseia mais o quê? Pelas emoções. Ele sente raiva, ele sente paixão, ele sente amor e muitas vezes, ele sente desejo também, muitas vezes ele se deixa guiar por essas emoções, por esses sentimentos. E aí é onde que está o problema.
por ser livre, por ter liberdade de escolha, o ser humano ele faz com que aparentemente seja bom para ele, no caso das emoções e sentimentos, deixe-o guiar. E aí tem uma inversão de valores. O corpo ele acaba dominando a racionalidade. Se nós nos guiarmos pela racionalidade, pelo espírito, nós não estaríamos pecando, e sim praticando coisas boas. Portanto, essa inversão fazia com que o corpo assumisse o governo da alma e provocaria com isso uma submissão do espírito à matéria, o que seria para Agostinho equivalente à subordinação do eterno ao transitório, ou seja, uma coisa que é momentânea, uma coisa que é passageira, ao invés de uma coisa que seria eterna, conforme o que a racionalidade, a alma humana ela nos leva. E uma coisa que poderia ser essencial passa a ser aparentemente ideal, né? No caso que os nossos sentidos, as sensações, ela leva a desejos, emoções que aparentemente parecem ser boas, mas na verdade, na maioria das vezes pode ser sensações más. E aí, a verdadeira liberdade para Agostinho estaria na harmonia das ações humanas com a vontade de Deus. E esta seria obtida pelo caminho que vai do mundo exterior dos sentidos ao mundo interior do espírito. E para ele, ser livre é servir a Deus. E quando o pecador ele tem prazer em pecar, isso é a escravidão. E para ser livre é fazer o que se deve, inspirado no amor verdadeiro de Deus. Segundo o filósofo, o ser humano que trilha a via do pecado só consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação mediante a combinação de seu esforço pessoal de vontade e a concessão imprescindível da graça divina. Sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. Essa graça, no entanto, seria concedida apenas aos predestinados à salvação. A questão da graça só pode ser dada por Deus e foi um tema muito polêmico no pensamento medieval, dada a reforma protestante. E a doutrina da predestinação à salvação foi posteriormente também adotada por alguns ramos da teologia protestante. Na mesma época de Agostinho, outro teólogo, que foi Pelágio, afirmava que a boa vontade e as boas obras humanas seriam suficientes para a salvação individual. Os ensinamentos de Pelágio, a doutrina de Pelágio foi considerada uma doutrina herege, pois ela acreditava na noção grega de autonomia da vida moral humana. Era na noção de que o indivíduo podia salvar-se por si só, sem precisar de uma graça divina. Outro aspecto fundamental da filosofia de Agostinho é o entendimento de que a vontade, que é o que nós desejamos, não é uma função específica ligada ao intelecto, conforme diziam os gregos. Ela é um impulso que nos inclina, desde o nosso nascimento até as paixões pecaminosas, e ainda reitera um pensamento do apóstolo Paulo. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, se não faço o que não quero, não sou quem age, mas o pecado que habita em mim. Portanto, para o filósofo medieval, a liberdade humana era derivada de uma vontade viciada que alimenta o pecado, e não da razão, como os gregos diziam, que a gente pode distinguir o que é o bom e o que é o mal. Vemos assim que o pensamento de Agostinho reflete em grande medida aos principais passos da sua trajetória intelectual anterior à conversão do catolicismo, quando sofreu a grande influência do pensamento helenístico. Do maniqueísmo, que é o momento onde ele herdou uma concepção dualista do âmbito moral, simbolizada pela luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a alma e o corpo, e nesse sentido dizia que o ser humano tem uma inclinação natural para o mal, para os vícios, para o pecado. Também vemos presente o ceticismo, que ficou permanente na desconfiança nos dados dos sentidos, que é as coisas que vêm através das sensações, dos desejos. E é neste conhecimento sensorial que nos apresenta uma multidão de seres mutáveis, flutuantes e transitórios. E também do platonismo, que Agostinho assimilou à concepção de que a verdade, como conhecimento eterno, deveria ser buscada intelectualmente no mundo das ideias. Sendo assim, somente o íntimo de nossa alma, que é iluminada por Deus, poderia atingir a verdade das coisas. Da mesma forma que os olhos do corpo necessitam da luz do sol para enxergar os objetos do mundo sensível, para ele, os olhos da alma necessitam da luz divina, da luz de Deus, para visualizar as verdades eternas da sabedoria.